O carro nacional vai finalmente ficar mais barato? Vai ficar mais tecnológico? E por que o programa Mover levou ao anúncio de mais de 60 bilhões de reais em investimentos pelas montadoras aqui instaladas no Brasil? Neste vídeo, vou lhe mostrar o que mudará no carro brasileiro daqui para frente, com a sanção à aprovação do programa Mover, Mobilidade Verde e Inovação, e discutir com vocês por que ele pode se tornar uma nova jabuticaba brasileira. Mas afinal, o que é e para que serve o programa Mover? Em resumo, o programa Mover, Mobilidade Verde e Inovação do governo federal, é a forma do Brasil estimular e incentivar a renovação da indústria automotiva nacional. O programa Mover concede incentivos fiscais e traz obrigações legais, além de multas, para o lançamento e a produção de novos carros e demais veículos aqui no Brasil, com o principal foco em torná-los mais eficientes em termos de consumo de combustível e ambientalmente mais sustentáveis, emitindo cada vez menos poluentes. Ao todo, são 19 bilhões de reais em créditos tributários nos impostos federais que as montadoras podem abater do que teriam que pagar de impostos federais, se habilitadas no programa. Valor esse distribuído deste ano, de 2024 até 2028, ou seja, dá uma previsibilidade bem interessante para as montadoras no longo prazo. No médio prazo, digamos assim. Os incentivos são voltados para pesquisas e desenvolvimentos que busquem a redução do consumo de combustíveis e o uso cada vez maior de biocombustíveis, sejam em carros, veículos 100% a etanol ou flex fuel, o que deve levar praticamente todos os carros produzidos no Brasil a se tornarem híbridos nos próximos anos, buscando com isso uma maior eficiência de combustível e menos poluição. Seja com a introdução das novas tecnologias dos híbridos leves ou micro-híbridos, os MHEVs, ou até mesmo os veículos completamente híbridos, como os HEVs. Ou mesmo, mais ali na frente, os híbridos plug-in, os PHEVs. Se quer saber mais sobre essa sopa de letrinhas e como funcionam de verdade os carros híbridos, salva este card aqui em cima para ver este vídeo aqui depois, onde eu explico detalhadamente como funcionam os carros híbridos. De acordo com a Associação Nacional de Fabricantes dos Veículos Automotores, a Anfavea, as montadoras instaladas aqui no Brasil devem investir aproximadamente 60 bilhões de reais em pesquisas e desenvolvimento de novos veículos nos próximos anos, para o desenvolvimento e aplicação das novas tecnologias no Brasil. De acordo com Igor Calvetti, o diretor da Anfavea, o programa foi muito bem recebido pela indústria nacional. E foi mesmo. É só ver os recentes investimentos bilionários anunciados no Brasil. A General Motors, a Chevrolet, que se especulava que poderia ir embora como a conterrânea Ford dos Estados Unidos, não só reafirmou que fica no Brasil, como vai investir 7 bilhões de reais em uma nova linha de produtos. A Volkswagen foi além e anunciou um investimento de 9 bilhões de reais para fazer 16, isso mesmo, 16 novos carros no Brasil, com tecnologia híbrida, elétrica e flex. A Stellantis, a constelação de marcas dona da Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, Ram, entre outras, foi ainda além e anunciou investimentos de 30 bilhões de reais no Brasil até 2030, para o lançamento de pelo menos 40, isso mesmo, 40 novos produtos no Brasil. Valor este que será aplicado no desenvolvimento da tecnologia BioHybrid, modelo que combina a eletrificação com motores flex apresentadas pela Stellantis em agosto do ano passado. E os preços vão baixar? Veja bem, para começo de conversa, o programa está alinhado com a retirada dos incentivos de importação a carros elétricos e híbridos, que o governo revogou esse incentivo no ano passado por pressão das montadoras, pelo temor delas, obviamente, da inevitável invasão chinesa. E o temor é tamanho que a Anfavea está solicitando que o incentivo seja retirado por completo já, agora, já nesse instante. Não querem mais esperar. Tamanha a importação de veículos chineses vindo para o Brasil. Querem subir agora o imposto de importação direto para o máximo da alíquota de 35%. A retirada gradual, em vigor, vai até 2026, ou seja, o que deveria dar tempo para a tecnologia híbrida ser produzida no Brasil, assim como preconiza o programa Mover.
Hoje, somente a Toyota e a Caoa Chery oferecem híbridos montados no Brasil, mas utilizando motores e componentes importados. E você, o que acha desta demanda das montadoras? É válido o consumidor pagar mais caro já pela tecnologia do carro híbrido, devido à invasão dos importados chineses a preços mais competitivos? Comenta aqui no vídeo que eu quero saber a sua opinião. E já aproveita e deixa aquele tapa no like de cara legal aqui pro canal para levar este vídeo a mais pessoas legais como você. E então, o que você acha? Os preços vão baixar? Infelizmente não, por dois motivos. Primeiro motivo, a lei não incentivou a fabricação ou desenvolvimento de carros mais populares, mais baratos. Ou seja, os carros de entrada, por exemplo. E desta forma, as montadoras, pessoal, vão continuar preferindo lançar os seus SUVs, ou os tipo SUVs, pois hoje em dia carros que até ontem eram apresentados como aventureiros, os Cross ou Adventure, hoje são chamados na cara de pau de SUV só para justificar o preço mais alto. Pois onde as montadoras têm mais lucro por unidade vendida é nos SUVs, ou nas picapes, aquelas que têm picapes. É só ver o mercado atual pós-pandemia, onde basicamente os carros mais vendidos do Brasil ou são SUVs ou picapes. A própria picape Estrada já está no pódio como veículo mais vendido do Brasil há anos. Carros estes mais caros e longe do poder de compra da maioria dos brasileiros. A única menção na lei que haverá diferenciação do IPI, o Imposto de Produto Industrializado nos veículos, que ajudaria os carros de entrada, é pela diferenciação do imposto pela potência do motor. Até hoje, a diferenciação do IPI era pelo tamanho do motor. Motores 1.0 até 2.0 ou maiores do que 2.0. Ou seja, carros mais potentes pagarão mais impostos. Inclusive, é mais um tapa na cara dos carros elétricos, que estão chegando, no geral, mais potentes que os carros a combustão. E o segundo motivo do aumento dos preços será técnico, pessoal. Pois a lei não prevê renúncia fiscal. Ou seja, o valor global de impostos que o governo federal está arrecadando será o mesmo. Ele não vai deixar de arrecadar impostos com o programa Mover. E assim, mesmo que uma montadora aplique um sistema híbrido leve, pequeno, adicionaremos um motor elétrico para poder atuar como motor elétrico e como gerador de energia, e uma segunda bateria no carro, para transformá-lo num carro híbrido. Ou seja, na hora de comprar o carro, ele vai ser mais caro, pessoal, pois tem mais peças e componentes em sua construção. É o mesmo paralelo que tivemos por aqui com a chegada dos modernos motores turbo. Apesar de serem mais eficientes que os aspirados equivalentes de mesma potência, eles são, no geral, mais caros do que os motores aspirados que foram sendo aos poucos substituídos. Pois os motores turbo possuem mais peças, como o conjunto do turbocompressor, intercooler ou water cooler, mais eletrônica, mais sensores, entre outras peças adicionais para o seu funcionamento. Motores estes, inclusive, que devem ganhar um reforço de incentivo com o programa Mover, pois geram mais economia e menos poluentes do que um motor de potência equivalente aspirado. É bem provável que no futuro próximo, os únicos carros com motores que vão permanecer aspirados à venda no Brasil sejam os 1.0 básicos de entrada. A maioria dos outros motores ou deve ser substituído por motores híbridos, ou motores turbo, ou melhor, turbo híbridos, os de ciclo Miller. Agora, se você não quer perder a oportunidade de comprar os seus acessórios automotivos antes do aumento do imposto da taxa das blusinhas, confere aqui na descrição ou no comentário fixado os produtos que eu uso e recomendo do AliExpress, como multimídia portátil, que tem inclusive teste aqui no canal, carregador por indução, suporte de celular, entre outros produtos. Eu inclusive encomendei alguns a mais para testar aqui para vocês no canal, como um adaptador sem fio para Android Auto. Isso mesmo, vou transformar a multimídia do meu Virtus em Android Auto com fio para sem fio. Não quer perder este teste? Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, e por menos de R$100 eu vou atualizar a minha multimídia do Virtus para o mundo sem fio. Mas agora voltamos ao programa Mover. Vai fazer bem ou vai fazer mal à indústria nacional? Veja bem, ao meu ver, será sim um programa benéfico do ponto de vista de trazer investimentos e novas tecnologias ao Brasil. É só ver os anúncios recentes de investimentos gigantescos, olha a Fiat, 30 bilhões de reais, para ver que o caminho está na direção certa. Ou ao menos dá para dizer que o programa está na direção das necessidades postas pelas montadoras já instaladas por aqui. Ou seja,
tem um fundo de um viés protecionista para quem já está instalado por aqui. Do tipo, se você não seguir estas regras, ou se você quer chegar aqui sem elas, você não pode brincar no parquinho, ou vai oferecer o seu brinquedo mais caro. Quer um exemplo? Até 31 de dezembro de 2026, preconiza no programa Mover que fica reduzida em 3 pontos percentuais a alíquota incidente do IPI em veículos híbridos flex, comparados aos híbridos não flex. E hoje os únicos carros flex híbridos à venda no Brasil são os da dupla de Corollas da Toyota e os híbridos leves da linha Tigo da Caoa. Eu me lembro que eu busquei, só tem esses, gente. Então todos os outros híbridos, como os que estão chegando agora da Great Wall Motors e da BYD, já terão esses 3 pontos de impostos a mais para pagar. Ou seja, para você pagar. Mas, e um grande e importante mas, é que, ao meu ver, o governo brasileiro acaba de criar com o programa Mover uma nova jabuticaba brasileira, o híbrido flex. Não que isso seja ruim, mas vai na contramão do resto do mundo que se volta para a eletrificação completa dos veículos no longo prazo, ou no curto prazo, no caso da China. Nenhum incentivo específico foi adicionado no programa Mover para atrair a produção nacional de carros elétricos ou de seus componentes, como as baterias, importantes inclusive para os carros híbridos. O que, a meu ver, é uma aposta arriscada, que tende a tornar o Brasil uma ilha no mundo automotivo, uma vez que veículos flex fuel e grande estrutura de produção e distribuição de etanol só existe por aqui, gente. E nós não temos hoje nenhuma montadora de veículos 100% nacional. Mesmo a Caoa, que é controlada por brasileiros, fabrica aqui carros chineses, projetados e desenvolvidos do outro lado do mundo. Pois, por mais que o programa Mover crie diretrizes e bases para o desenvolvimento da cadeia de produção de peças no Brasil, e dê prioridade a carros mais econômicos, menos poluentes e mais leves, para pagar menos imposto, a meu ver, o programa deveria, no mínimo, contemplar uma plataforma de exportação de veículos híbridos. Afinal, assim como a China se tornou referência mundial em carros elétricos, nossa indústria, que é bem diversificada em marcas, poderia se tornar referência em exportação de produtos e tecnologias híbridas produzidas made in Brasil, reduzindo assim a capacidade ociosa da nossa indústria, gerando empregos, renda e impostos para o governo. E você, o que acha? Qual a sua opinião? Espero você agora aqui nos comentários deste vídeo para continuarmos a conversa deste tema.